Hatch pelo pulso. Buck lançou-lhe um olhar de surpresa. Ajude-me a sentá-la na cama, Buck. Chloe, ela não pode. Ela precisa raciocinar e ouvir, Buck. Não podemos desistir dela. Buck segurou o outro pulso de Hatch e os dois fizeram-na sentar-se. Ela apertou as têmporas com as pontas dos dedos e começou a gemer. Preste atenção, disse Chloe. A Bíblia diz que Deus não deseja que ninguém pereça. Será que você é a única pessoa na Terra que fez algo tão terrível que nem mesmo o Deus do universo é capaz de perdoá-la? Se Deus perdoasse apenas pecados insignificantes, não existiria esperança para nenhum de nós. Não importa o que você tenha feito, Deus é como o pai do filho pródigo, que esquadrinha o horizonte aguardando sua volta. Ele está com os braços abertos, aguardando você. Hatch balançou o corpo e meneou a cabeça. Fiz coisas horríveis, ela disse. Buck olhou para Chloe sem saber o que fazer. A cena era pior do que Hayford podia imaginar. Ele se viu diante de uma gigantesca fuselagem com o bico e um quarto do comprimento enterrados no leito do rio Tigre, em ângulo de 45 graus. Hayford pensava com horror naquilo que ele e Mac estavam prestes a presenciar. Tudo naquela aeronave, desde compartimentos de bagagem, poltronas, apoios para a cabeça, bandejas para refeições, telefones e até passageiros, devia estar amontoado na parte da frente. Um impacto tão violento a ponto de arrancar o trem de pouso de uma aeronave teria quebrado imediatamente o pescoço de todos os passageiros. As poltronas deviam estar rasgadas e espremidas num canto, e os passageiros empilhados como lenha. Tudo devia ter se soltado do lugar e voado para a frente. Hayford gostaria pelo menos de saber em qual poltrona Amanda se sentara. Assim, ele pouparia tempo de procurá-la no meio de todos aqueles destroços. Por onde começar? Ele apontou para uma parte projetada da cauda e subiu um pouco em direção à superfície. Mac o acompanhou. Hayford segurou firme na beira de uma janela para não ser levado pela correnteza. Direcionou o foco da lanterna para dentro do compartimento de passageiros e seus temores foram confirmados. Na parte traseira da aeronave não havia nada a não ser piso, paredes e teto. Tudo havia sido arremessado para a frente. Ele e Mac usaram as janelas como pontos de apoio para se arrastar por quase 15 metros até a pilha de escombros. Os lavatórios traseiros, compartimentos de bagagem, paredes divisórias e latas de lixo estavam no topo da pilha. Hatch abaixou a cabeça. Buck achou que eles a estavam pressionando demais. Mesmo assim, ele imaginava que teria dificuldade em perdoar a si mesmo caso não conseguisse dar a Hatch todas as oportunidades se algo acontecesse com ela. Será que eu preciso contar a ele tudo o que eu fiz? Disse Hatch com um suspiro. Ele já sabe, respondeu Chloe. Se você se sentir melhor em contar tudo a ele, faça isso. Não quero contar em voz alta, disse Hatch. Não foram apenas casos amorosos com muitos homens. Foram coisas piores, até mesmo que desejar abortar. Mas você não abortou, disse Chloe. Nada é tão horrível que não possa ser perdoado por Deus, disse Buck. Acredite em mim. Hatch balançou a cabeça. Buck sentiu um alívio ao ouvir o carro do médico chegando. O Dr. Charles Floyd examinou Hatch rapidamente e ajudou a deitar-se. Indagou que medicamento ela havia tomado e eles informaram que lhe deram Tilenol. Ela necessita de uma dosagem maior, ele disse. A temperatura está mais alta do que vocês informaram algumas horas atrás. Em breve, ela estará delirando. Preciso descobrir qual é a causa da febre. O estado dela é grave? Eu diria que sim. Hatch gemia, tentando falar. O Dr. Charles fez um gesto para que Buck e Chloe se afastassem. Vocês dois e Tizion precisam orar por ela, disse o médico. Hayford perguntava a si mesmo se seria prudente nadar no meio de centenas de cadáveres, principalmente tendo uma ferida aberta na cabeça. Bem, se alguma coisa tivesse de contaminá-lo, ele já estava contaminado. Ele trabalhou febrilmente com Mac para começar a remover os escombros. Abriram um buraco a pontapés num espaço entre duas janelas.
por meio do qual conseguiram retirar com grande esforço as peças soltas no interior da aeronave. Quando eles alcançaram um painel extremamente pesado, Hayford passou a mão por baixo dele e puxou-o. Imediatamente ele descobriu o que o deixava tão pesado. Era o encosto da poltrona da comissária de bordo. Ela ainda estava com o cinto atado, mãos fechadas, olhos abertos. Seus cabelos longos flutuavam na água. Hayford e Mac afastaram o painel. Hayford notou que a luz da lanterna de Mac estava diminuindo de intensidade. Aquele painel havia protegido os corpos de serem devorados pelos peixes. Hayford teve a sensação de estar violando cadáveres. Iluminou com a lanterna as poltronas amontoadas. Todas estavam ocupadas e os passageiros não tiveram tempo de desatar os cintos. Ninguém teria sofrido muito tempo para morrer. Mac deu uma pancada em sua lanterna e a luz voltou ao normal. Ele direcionou-a para os cadáveres, tocou o ombro de Hayford e balançou a cabeça, como se quisesse dizer que não deviam prosseguir. Hayford não podia culpá-lo, mas não queria desistir. Não havia mais dúvida de que a busca o tranquilizaria em relação a Amanda. Teria de ir até o fim nessa tarefa medonha para ter paz de espírito. Hayford apontou a lanterna para Mac e depois para a superfície. Em seguida, dirigiu-a para os cadáveres e deu uma batida no peito como se estivesse dizendo: "Pode ir, eu fico." Mac balançou a cabeça lentamente, dando a impressão de estar aborrecido, mas não saiu dali. Eles começaram a levantar os cadáveres amarrados às poltronas pelos cintos de segurança. Buck ajudou Chloe a subir a escada e eles reuniram-se com Tizion para orar por Hatch. Quando terminaram, Tizion mostrou-lhes que Carpati estava competindo com ele em matéria de mensagens enviadas por meio de computador. Ele deve estar enciumado por causa do número de respostas, disse Tizion com tristeza. Vejam isto. Carpati estava se comunicando com o povo por meio de uma série de mensagens curtas. Todas elas teciam elogios ao pessoal encarregado da reconstrução. Incentivavam o povo a mostrar devoção à fé mundial Enigma Babilônia. Algumas reiteravam o compromisso assumido pela comunidade global de proteger o rabino Ben Judá dos zelotes, caso ele resolvesse voltar para sua terra natal. Vejam a resposta que dei, disse Ben Judá. Buck leu o que estava escrito na tela. Potentado Carpatia, agradeço e aceito sua oferta de proteção e congratulo-me com o Senhor porque esse gesto o torna instrumento do único Deus vivo e verdadeiro. Ele prometeu selar e proteger seus escolhidos durante este período em que nos incumbiu de pregar seu evangelho ao mundo. Estamos agradecidos porque, aparentemente, ele o escolheu como nosso protetor e gostaríamos de saber como o Senhor se sente a esse respeito. No nome de Jesus Cristo, o Messias e nosso Senhor e Salvador, Rabino Tizion Ben Judá, no exílio. Não demoraremos muito para partir, Tizion, exclamou Buck. Espero poder acompanhá-los, disse Chloe. Acho que eu não tenho escolha, completou Buck. Estou pensando em Hatch, ela completou. Não posso abandoná-la enquanto ela não sarar. Os três desceram a escada. Hatch estava dormindo, mas respirava com dificuldade. Seu rosto estava vermelho e a testa úmida. Chloe enxugou-a com uma toalha. Em pé, diante da porta dos fundos, o Dr. Charles olhava através da tela de proteção. Você poderia dormir aqui esta noite? Perguntou Buck. Eu gostaria muito. Na verdade, eu gostaria de levar Hatch para que ela pudesse receber tratamento adequado, mas ela seria reconhecida e não teríamos condições de ir muito longe. Depois daquela história em Minneapolis, passei a ser olhado com desconfiança. Estou sendo cada vez mais vigiado. Se você acha que deve ir, então vá. Dê uma olhada no céu, disse o médico. Buck aproximou-se da porta. O sol ainda estava alto, mas havia formação de nuvens escuras no horizonte. Ótimo, disse Buck. O que a chuva fará com as vias esburacadas que chamamos de ruas? Acho melhor dar mais uma espiada em Hatch antes de ir embora. Como você conseguiu fazê-la dormir? A febre a derrubou de vez. Dei-lhe uma dose de Tilenol suficiente para baixar a temperatura, mas há perigo de desidratação.
Buck não disse nada. Estava perscrutando o céu. Buck, ele virou-se. Ah, sim. Ela estava gemendo e balbuciando algo sobre sentir-se culpada. Eu sei, sabe?